Pessoal, hoje em especial eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma matéria que está circulando eu ali e achei extremamente interessante. Salvam as considerações que farei nessa ocasião. A matéria reza o seguinte: ela diz, que a pandemia veio para mostrar que os professores são insubstituíveis. Insubstituíveis. Assim diz a matéria. Lendo o texto, ele é até interessante, Mas eu fiquei pensando, porque a gente precisa pensar. Eu, por vezes, trabalho com penso e, por vezes, trabalho sem penso. Raramente eu trabalho sem penso. Eu trabalho sempre com penso, E vejam só, o meu cérebro criminoso já começou a fazer uma análise dessa ideia do professor insubstituível na época da pandemia, do professor que vira youtuber, do professor que faz live de pernas pro ar, do professor que faz qualquer negócio, para dar conta de uma atribuição que é civilizatória, ou seja, nós não tivemos aula na universidade de estudos para docência remota, nós não tivemos aula na universidade para trabalhar com, elementos catastróficos, hecatombes, sinistros, sei lá o que, A gente não teve isso na universidade. E mesmo em educação continuada, trabalhando com a perspectiva da formação continuada, vejam que nós estamos fazendo a formação e vivendo a prática, do remoto, do híbrido, enfim, da metodologia de escrita. E aí, nesta coisa toda, eu me peguei a pensar, somos insubstituíveis. É interessante como a gente vive no universo dos contrários. Eu me lembro muito de um texto que eu li falando sobre Pitágoras, porque na verdade Pitágoras vai trazer essa ideia do universo dos contrários. O que seria o universo dos contrários? O quanto uma mesma realidade pode, trazer duas realidades contraditórias, ou duas realidades que parecem, não se fundir, mas que nas suas pontas são alimentadas. Por exemplo, a ideia de que somos insubstituíveis, somos fantásticos, somos maravilhosos, e vejam só, eu não sou mais professor da rede, eu sou técnico especialista da rede. Eu fui professor por 16 anos, em anos iniciais, na época, séries iniciais. Alfabetizei muita criança à luz da pedagogia do mimeógrafo e da silabação, Passei por outras instâncias, enfim, mas hoje o que me atravessa é a condição de técnico no magistério da educação básica. E tem o superior, tem as mentorias, que aí a gente trabalha eminentemente com um aspecto mais formativo, Mas isto não me exime, e aí que eu entro no ponto, isto não me exime, pelo contrário, me convoca a fazer essa reflexão com vocês. Vejam só, ao mesmo tempo que nós somos insubstituíveis e que a pandemia veio mostrar isso, segundo a matéria, nós nunca nos sentimos, e não sei se vocês têm essa impressão, nós nunca nos sentimos uma profissão, tão alfinetada. E quando eu digo alfinetada, não de alguém alfinetar, mas das políticas públicas e da formação de professores, e em nenhum momento nos proteger. Me digam se há alguma política pública de proteção da figura do professor, Nós lidamos o tempo todo com elementos biopsicossociais da criança, das famílias, das expectativas das mantenedoras, e em nenhum momento há uma política pública de proteção à figura docente, É como se nós estivéssemos à mercê,
E aí eu lembro, e vocês vão me ajudar agora, que nós fomos educados com uma ideia de que ser professor era vocação. Se era vocação, era um sacerdócio. E a gente fazia aquele discurso melado, que por vezes me dá náusea, de que a gente só educa por amor. A gente educa por amor. Educar é um ato de amor, e não estou dizendo que não é, né? Mas eu trabalho com uma outra ideia, né? O que nos faz desejar ser professor são esquemas subjetivantes internos similares ao que faz o outro querer ser veterinário, o que faz o outro querer ser médico, o que faz o outro querer ser advogado, o que faz outrem querer ser sujeito da medicina. Então são esquemas subjetivos. Eu não entendo onde na história da educação nós nos perdemos, que ficou no amor, no sacerdócio, na vocação e, por fim, palavra puxa palavra, no sacrifício. Professor é aquele que se sacrifica, que fica de ponta cabeça para gravar o YouTube, que faz paródia porque ele é engraçado, né? As pessoas dão risada dele, ele é engraçado, ele é caricata, né? E aí a gente tem que ter estômago, né? Para ouvir coisas do tipo, né? Os professores são extremamente valorizados. Os professores, sem os professores, não existiriam as demais profissões. Me perdoem, gente, eu cansei dessa coisa. Cansei. E eu preciso dar uma aula aqui, me perdoem, de profissionalização docente. Profissionalização docente é uma disciplina que se tem em alguns cursos de pedagogia, em alguns cursos de especialidade e em alguns mestrados e doutorados, né? Essa disciplina trata da ideia de que nós precisamos ressignificar o nosso mapa mental acerca do que é ser professor. Porque ser professor é como ser advogado, é como ser veterinário. E quando eu digo ser, não é na perspectiva de deixar de lado todo o encantamento da docência. Mas se nós ficarmos só nessa condição melosa, nós daqui a pouco não vamos ganhar mais nada. Nós não vamos mais receber para trabalhar, porque é um ato de amor. Quem leu Professora Cíntia Não, do Paulo Freire, sabe do que eu estou falando. As políticas públicas não estão aí para nos proteger, elas estão aí para enfraquecer a ideia do professor. Com o quê? Com essa pedagogia do amor, né? Ame ser professor e não precisa mais receber. Ame ser professor e, né, perca a sua convocação. Ame ser professor e a condição de professor ou de técnico em assuntos educacionais, que pode ser o orientador, que pode ser o especialista em AE, são as últimas coisas a serem vistas. Por quê? Porque isso não importa. Isso não rende nada. Vamos pensar na ideia de uma humanidade que vive uma concepção de, né, natureza de pedra. Nós queremos ver construção, né? Nós queremos ver coisas que facilitem a nossa condição terrena, e nós seguimos o baile, como diria meu avô, dizendo que professor é um ato de amor, né? E que o professor pode receber parcelado, e que para ser professor, né, não precisa isso, não precisa aquilo, né? Que o professor pode trabalhar o final de semana inteiro, home office, né? Feito um doido, porque ele não tem câmera, ele não tem tripé, né? Ele não tem suporte para fazer esses vídeos que ele não sabe fazer, porque a ele não é dada assessoria nenhuma nesse sentido, né? Mas ele precisa fazer por força das determinações, e aí por vezes a gente ainda ouve um discurso de que o professor está descansando, né? Ou de que o técnico está descansando. Então, eu não entendo, me perdoem, me ajudem, talvez vocês me ajudem a esclarecer isso, né? Eu não entendo onde há valorização do professor. E aí eu falo de Brasil, eu não estou falando, né, de locais, eu estou falando de uma política que é federal, eu estou falando de uma política pública que está estabelecida.
Aí vocês vão ver que é o que eu vi hoje e que me deu um troço, né? Tem gente se candidatando para legislar que não tem ensino médio. Não tem ensino médio. Vocês estão entendendo a loucura disso? Nós, para sermos professores, temos que ter, no mínimo, uma especialização lato sensu. Nós somos a maioria especialistas em áreas e somos tão desrespeitados. E somos, né, eco. Nós não somos voz ouvida, nós somos eco. Então eu fico me perguntando se o constrangimento é meu de falar sobre isso. Não, o constrangimento não é meu. O constrangimento tem que ser aquele que faz discursinho, né, de amorosidade para nos colocar em saia justa. E quando eu digo saia justa, é fazer essa coisa perversa, que é não nos valorizar, né, e ainda dizer que a educação é só um ato de amor. Infelizmente, não sei vocês que me ouvem, eu não pago as minhas contas com amor. Eu não pago as minhas contas com fé. Eu não pago as minhas contas com esperança. Eu pago as minhas contas como advogado, como veterinário, como vereador, como prefeito, como presidente, como senador, com dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não como. É? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso sentir a necessidade hoje de dar uma aula sobre formação docente, sobre plataforma de formação docente, porque são as nossas titulações que alimentam o índice de desenvolvimento da educação, né? Na hora de informar no censo, sejamos nós a esfera federal, da estadual, da municipal, quando eu informo a minha titulação, eu aumento o índice de desenvolvimento humano do meu município, eu aumento o índice de desenvolvimento humano do meu estado, eu aumento o índice de desenvolvimento humano da minha federação. Então vejam só, é uma via que não é de mão dupla, é de uma mão só, né? Então eu preciso dizer para vocês as matérias sobre pandemia, que o professor é insubstituível, que ele é maravilhoso, eu amo, mas cuidado pra gente não virar o feitiço contra o feiticeiro, tá? Não vamos virar o feitiço quando a gente começa a compartilhar essas coisinhas e daqui a pouco eles entendem realmente que nós vivemos um romantismo, né? Nós pagamos a conta com Roberto Carlos, né? Vamos lá e damos uma dose de Roberto Carlos. Não funciona assim. Eu continuo estudando. A quem possa interessar. Eu estudo 4 horas por dia. A quem possa interessar, né? Então, alto lá, porque eu sou um profissional da educação. E vou defender as premissas educacionais, né? Sempre. A minha prioridade, foi isso que eu jurei quando me formei, é garantir qualidade, principalmente na escola pública. Principalmente na escola pública. Então fica aqui minha reflexão. Uma reflexão mais incisiva, porque eu vejo que nós estamos entrando nessa onda de professora que chora, de aluno que chora e todo mundo chora, né? E nós pagamos as nossas contas no final do mês com lágrima. Então, vamos trabalhar com uma concepção de que você aí que é professor como eu, deve ter no mínimo uma especialidade. Enquanto tem gente concorrendo aqui, lá e acolá, que por vezes nem ensino médio tem, se tem, fez aos trancos e barrancos. Não tem nem vocabulário, dói o vocabulário da criatura, né? Mas eles associam popularidade com gestão pública, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque popular pode fazer gestão pública por meio de processo eleitoral. Puro engano, né? É o maior tiro no pé que nós vamos dar, né? Ou que nós podemos dar nesse sentido. Então eu quero deixar aqui o meu carinho aos meus colegas professores, a minha solidariedade aos meus colegas professores e dizer para vocês que, né, se coloquem na posição de profissionais que são, tá? Romantismo se sobrar tempo, né? Ninguém mais olha comédia romântica num tempo duro como é a pós-modernidade, certo? Beijo grande, fiquem bem e até a próxima.